Que a paz esteja convosco, meus irmãos que me ouvem. Vamos fazer uma leitura aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Lemos até aqui Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 16 até o 32. É uma leitura muito extensa, mas é uma leitura das mais ricas em toda a Bíblia. Nesse trecho aqui, Paulo expõe a condição espiritual da humanidade e também o porquê de vermos tanto mal na face da terra. Paulo começou aqui, nesse trecho que nós lemos, falando do poder do Evangelho, que ele não se envergonha, e esse Evangelho tem poder para salvar todo aquele que crê. Desde o início da igreja, tudo o que se espera e se exige das pessoas que se dizem crentes é que elas creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho significa a boa nova, a boa notícia, algo bom, algo, uma novidade. E o resumo desse Evangelho pode ser feito através da leitura que fazemos em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a boa nova é essa, que o Filho unigênito de Deus veio à terra, encarnou, pregou para os pobres, curou os enfermos, denunciou as injustiças, foi morto no lugar dos pecadores, no caso ele foi morto no nosso lugar, foi castigado no nosso lugar, pagou a penalidade que nós deveríamos pagar, ressuscitou ao terceiro dia
e subiu aos céus. E esta fé, esse evangelho, também pode ser traduzido que é tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou é atribuído para aqueles que creem nele. Por isso que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesse evangelho nós sabemos também, nós conhecemos a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é muito mais ampla do que o sentimento humano ou o entendimento humano de justiça. Nós entendemos a justiça como algo, uma instituição que condena os criminosos. Deus teria todo o direito de fazer isto conosco, porque nós pecamos contra Ele. Nós mentimos, nós roubamos, nós adulteramos, nós fomos idólatras, nós não cumprimos nossos contratos e por aí vai. Tudo aquilo que Deus condena, nós, em determinado momento, nós praticamos. E Ele poderia nos condenar. Mas a justiça de Deus aqui no Evangelho é uma justiça que liberta. Por quê? Porque eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto da condenação. Aquilo que estava preparado para me punir, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu isso em nosso lugar. Por isso que a Escritura disse que nas suas pisaduras nós fomos sarados e sua carne foi moída por nossas transgressões. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque lá no Antigo Testamento, quando Deus, através de Moisés, Deus trouxe a lei, Deus trouxe os sacrifícios, em que foi estabelecido que o inocente morreria no lugar do culpado. Que o Cordeiro é a figura típica do sacrifício. Um Cordeiro imaculado, sem defeito, perfeito. Esse Cordeiro foi morto e seu sangue foi derramado para nos lavar, para nos cobrir, para nos purificar de todos os pecados. Por isso que Paulo continua aqui no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o justo, os justificados, quer dizer, são pessoas não perfeitas, são pessoas que ainda carregam nas suas existências as imperfeições. Tem problemas ainda de cumprir com o que falam, muitas vezes pensam bobagem, falam besteiras, pensam em fazer coisas erradas, mas o Espírito Santo os constrange a tomar o rumo correto e essas pessoas se arrependem, se voltam para Cristo e são perdoadas e prosseguem na sua caminhada. Mas junto com a justiça de Deus que liberta, há também a justiça que condena, que é o que Paulo vai tratar agora a partir do versículo 18. Nós lemos no versículo 18, e os irmãos que estão com a Bíblia podem me acompanhar, eu aconselho a pegar as Escrituras para a gente acompanhar versículo a versículo. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus está reservada para aquelas pessoas que conhecem a verdade, mas escondem a verdade e divulgam a mentira. Isso acontece em todas as seitas, isso acontece em todas as doutrinas erradas, isso acontece na política, isso acontece na economia, isso acontece nos negócios e até mesmo em ambiente familiar. Mas o que Paulo está falando aqui é principalmente no aspecto ligado à revelação de Deus. Então, muitos homens conhecem a verdade, muitos homens conhecem a ciência, muitos homens conhecem a história. E muitos escondem os detalhes que fortaleceriam a fé nas pessoas e deixam escapar os detalhes que fazem exatamente as pessoas se voltarem contra o seu Criador. E também aqueles que conhecem a verdadeira doutrina deixam de ensinar essa doutrina e começam a pregar ensinamentos meramente humanos. E as pessoas começam a viver não pela palavra de Deus, não pela fé, e começam a viver por costumes humanos. E colocam os fundamentos da sua fé nesse costume, ao invés de colocar a sua fé alicerçada em Jesus Cristo. Visto que o que de Deus se pode conhecer, no versículo 19, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Deus manifestou esse poder. Deus tem manifestado esse poder desde o início, quando trouxe o universo à existência pelo poder da sua palavra. Hoje, em muitos lugares, em muitas escolas e nas universidades e na imprensa de forma geral, essas informações elas não são passadas, pelo menos não na sua totalidade, para as pessoas.
É passada a história da evolução, a história de que o universo teria começado com uma explosão, apesar de nenhum ser humano até hoje jamais ter descrito uma explosão que pudesse construir algo. Os irmãos podem refletir sobre isso. Pode alguma explosão construir algo? Toda a experiência humana de testemunho de explosões ao longo da história constata que as explosões elas destroem, elas não criam, elas não organizam. Por que eu estou falando isso? Porque o foco de Paulo aqui é a idolatria. A idolatria ela começa quando o homem deixa de dar graças a Deus, quando o homem deixa de dar glória ao Criador e começa a dar glória à própria criatura, começa a seguir a criatura. No versículo 20, Paulo vai entrar na criação, que nós acabamos de mencionar. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. As coisas criadas, obviamente, exigem um criador. A organização exige que se tenha alguém que a organize. A ordem tem que ter alguém que a coloque, que coloque seus termos. Então o universo, toda a sua extensão, todo o seu longo tempo de criação, de lá para cá, o universo ele demonstra que isso não pode surgir por acaso. E nem pode ser criado por outra criatura. Há um Criador além do universo, cujo poder, cuja inteligência, cuja vontade produziu tudo isso que nós experimentamos hoje nesta realidade em que vivemos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Paulo aqui se refere aos homens que negam o Criador, que negam a divindade por trás de toda a existência essa que nós experimentamos. E são indesculpáveis. Eles não têm desculpas. Eles têm mais conhecimento do que nós. Eles conhecem a ciência, eles conhecem a história. Muitos conhecem as escrituras de maneira profunda, até mesmo nas suas linguagens originais. E ainda assim, essas informações elas são escondidas das pessoas. Mas nós não vamos falar destes homens. Temos que falar de nós mesmos. Porque a escritura ela não existe, ela não é pregada para que eu a use para atacar outros ou apontar para outros. A escritura ela tem que falar ao meu coração. A palavra de Deus tem que falar aos nossos corações, para que produza uma renovação de entendimento, para que produza uma maneira nova de pensar. E assim nós possamos nos conformar não ao mundo, mas nos conformar à vontade de Deus. Versículo 21. Pois tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Além de não dar graças a Deus, não glorificam como Deus, apesar de saberem que Deus existe, que Deus é o Criador, que Deus é o Salvador, que Deus é o abençoador. E ainda assim se voltam contra o próprio Criador e ainda ensinam as pessoas a se comportarem como eles próprios. E seu coração insensato se obscureceu. Coração aqui é o seu íntimo, é a sua existência, o seu pensamento, a sua mente. Uma mente obscurecida é uma mente que não tem luz. Portanto, uma mente sem luz, ela é o quê? Ela se torna não expressão de inteligência, mas vai se tornar expressão de tolice, que é o que Paulo vai dizer no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E continua no versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, além de não reconhecerem o Criador, essa mentalidade direciona o pensamento do homem a se curvar diante da criatura, a dar honra e dar glória e louvor e domínio
a criatura. Por isso que muitas religiões têm esculturas como seus ícones. Os egípcios tinham escultura de animais misturados com homens. Os gregos tinham figuras humanas perfeitas, homens perfeitos, mulheres perfeitas. Mas os deuses gregos, para quem gosta de se informar, o caráter deles apenas refletia o que havia de pior na humanidade. Eram espíritos de prostituição, espíritos de embriaguez, espírito de roubo, espírito de orgulho. Todos os defeitos humanos eram adorados na forma dos deuses pagãos. Isso também se vê na Índia, onde deuses têm formas de animais, quadrúpedes, elefantes, por exemplo, répteis, jacarés, crocodilos, cobras e por aí vai. Tudo isso se torna objeto de adoração, enquanto o Criador é ignorado. E no versículo 24, nós começamos a ver também algumas consequências mais drásticas. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Uma das características de uma mente pagã, idólatra, é a manifestação de desejos impuros, desejos pervertidos do íntimo da pessoa. E esses desejos levam à imundícia, que é a prática de pecados abomináveis. E aqui Paulo fala na questão de desonrar os seus próprios corpos. Entra a sodomia, quer dizer, o homossexualismo, o lesbianismo. Entra a prostituição, a fornicação, o adultério e outras formas ainda mais aberrantes de atos ligados à sexualidade. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós temos vários exemplos. Nós temos uma instituição religiosa que omite as verdades do Evangelho e se prega a vida de santos, de personagens bíblicos. Usam-se essas imagens, tem-se feriados por causa desses personagens, mas aquela vida que eles viveram, muitos deles nós temos que reconhecer, temos que lhes dar a devida honra de testemunho cristão, jamais concordariam com as histórias e com as festas e com toda essa movimentação que se faz em torno de suas personalidades. Já imaginamos João Batista hoje, chegando no pleno meio do ano aqui no Brasil e vendo as festas juninas? O que será que ele ia pregar? O que será que Maria pudesse expressar o que ela pensa a respeito de toda a idolatria que é feita em torno dela? E de homens que se passam como profetas, queriam ser profetas e tomaram o lugar de Jesus Cristo no altar de muitos lugares. O castigo de Deus é o mesmo, independente de linha religiosa. A idolatria, no versículo 26, ela vai se desdobrar nas paixões vergonhosas, onde as mulheres deixam de desejar o homem e desejam outra mulher. No versículo 27, homem deixa de desejar a mulher e passa a ter desejo por outro homem e se inflamam na sua sensualidade. E a Bíblia chama isso de atos indecentes. E essas pessoas recebem em si mesmo a punição pelo seu erro. Um erro que gera sempre outros erros, cada consequência, uma pior do que a outra. Primeiro erro, deixar de dar glória a Deus. Se analisarmos bem, isso tem a ver com o primeiro pecado. O primeiro casal foi seduzido porque foi dito a eles que seriam iguais a Deus, seriam como o Criador. E o orgulho humano surgiu aí. E a desobediência trouxe os seus frutos na existência humana. Por isso que Paulo aqui nessa mesma carta vai falar que o pecado entrou no mundo através da desobediência de um homem e a ressurreição
vem também através de um homem que se deu a si mesmo em propiciação por nossos pecados. No versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. E aí nós perguntamos: por que tanto mal? Por que tanta violência? Por que as guerras? Por que tem corrupção? Por que nossas autoridades não são as mais honestas possíveis? E a resposta nós lemos aqui no versículo 28 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então isso não é causa, isso é um sintoma da vida em idolatria, da vida em desobediência, da vida sem Deus. A humanidade ela rejeitou, de maneira geral, a humanidade rejeitou. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Poucos querem seguir esse caminho. Muitos rejeitam esse caminho e se perdem. Jesus é a verdade, a sua palavra, trazida por si mesmo, ou inspirada por ele, tanto no Antigo Testamento através dos profetas, dos escritores do Antigo Testamento, dos apóstolos, de tudo que nós temos registrado no Novo Testamento. Esta palavra ela é suficiente para a nossa salvação. Ela não precisa ser acrescentada. Não precisamos de novas doutrinas, não precisamos de interpretações fantásticas, não precisamos de fábulas apresentadas como se fossem complemento desta palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E as pessoas são entregues a um sentimento pervertido. Por que as pessoas gostam de mentir? Por que há tanto roubo? Por que há tanta morte? Por que nós sentimos tanta insegurança? A resposta, Paulo nos deu aqui no versículo 28. No versículo 29, ele vai descrevendo a condição humana caída. Estão cheios de toda iniquidade. O que é iniquidade? São desejos, pensamentos os mais corruptos que nós podemos imaginar. Prostituição, malícia, avareza. O que é avareza? A avareza é o desejo de não compartilhar. É o contrário da caridade. A caridade é compartilhamento, é divisão, cooperação. A avareza é o contrário de tudo isto. Maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus. Injuriadores, quer dizer, pessoas que inventam mentiras sobre outras, soberbos, quer dizer, são orgulhosos, presunçosos, acham que sabem tudo, inventores de males, quer dizer, não se conformam em deixar a vida em paz das pessoas, mas têm maneiras cada vez mais bem elaboradas de causar sofrimento, de enganar, de se aproveitar. Desobedientes aos pais e às mães é um dos sintomas da idolatria. A vida da pessoa fica totalmente fora de ordem. A pessoa não sabe onde é o seu lugar, a pessoa não sabe para onde ir, a pessoa não sabe o que fazer. Por isso que as ações pervertidas que Paulo descreve aqui são tão manifestas na nossa realidade. Versículo 31. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Quer dizer, são tolos, loucos, prometem, não cumprem, sem afeição natural, quer dizer, incapazes de sentir amor ou consideração pelas outras pessoas, irreconciliáveis, quer dizer, essas pessoas elas permanecem em divisão, elas permanecem em erro, elas não se rendem à verdade, elas não se dobram para a justiça. E no versículo 32 ele continua: embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E aqui Paulo termina falando da omissão. O pecado e a condenação, elas não estão somente sobre aqueles que praticam essas iniquidades, toda essa corrupção, todos esses pecados.
A condenação ela está também sobre aqueles que são omissos. Eles aqueles que são cúmplices, aqueles que poderiam fazer algo e não fazem. Eles deixam essas coisas acontecerem. Eles aplaudem essas coisas acontecerem. O julgamento sobre eles também será na mesma proporção daqueles que praticam tais atos. Com isso aqui nós encerramos esse pequeno comentário na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 16 até o 32. Para finalizar, no capítulo 12, também da carta aos Romanos, um versículo chave também na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia. Por que nós devemos manter nosso pensamento nas coisas do alto? Carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo terminamos essa leitura com o apóstolo São Paulo nos levando para longe da idolatria e nos exortando ao verdadeiro culto racional, que ele se traduz em fé e compromisso, vigilância, perseverança, para que possamos cumprir em nossas vidas toda a vontade de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Amém.